Tudo começou de forma silenciosa, quase imperceptível. Primeiro, as colheitas falharam. A chuva que deveria ter vindo não veio. O sol queimou o solo até transformá-lo em pedra. O que antes era verde e fértil virou pó. E foi então que o medo começou a se espalhar, não em gritos, mas em estômagos vazios. As pessoas ainda tentavam se convencer de que era passageiro, que bastava esperar mais uma semana, mais um mês. Mas os celeiros estavam cada vez mais vazios. Os ratos, antes caçados, agora eram disputados. E o pão, que antes era símbolo de vida, tornou-se um luxo inacessível. As feiras sumiram. Os campos ficaram desertos. E nas ruas, os olhares se tornaram mais longos, mais desesperados. Cada refeição podia ser a última. Foi assim que a fome começou. Não com um estrondo, mas com um silêncio que pesava mais do que qualquer canhão. Um silêncio que ecoava nas aldeias, nas cidades e dentro de cada um que ainda tentava acreditar que sobreviveria. Os campos, antes cheios de vida, tornaram-se túmulos abertos. O vento passava entre as plantações mortas e fazia o som de um lamento distante. Não havia mais o barulho das foices, nem o riso dos trabalhadores. Apenas o farfalhar seco das folhas que não serviam mais para nada. O cheiro de terra fértil deu lugar ao de podridão. Animais morreram nos currais, abandonados, e os poucos sobreviventes fugiram para longe, como se até eles soubessem que nada mais brotaria ali. As vilas vizinhas pareciam fantasmas umas das outras. As pessoas começaram a desaparecer. Primeiro os velhos, depois as crianças. As famílias deixavam suas casas, caminhando sem rumo em busca de algo que ninguém sabia se existia. A fome não só secou o corpo, ela secou a terra, a fé e o som da esperança. Tudo o que restou foi o silêncio, um silêncio que gritava mais alto que qualquer choro. Nas cidades, o desespero tinha outro cheiro. Era o cheiro de corpos, de lixo e de pão velho sendo disputado como ouro. As ruas antes cheias de pregões e risadas, agora eram caminhos de sombras. As janelas estavam fechadas, as portas trancadas. Quem ainda tinha algo para comer, escondia. Quem não tinha, caçava. Os mercados viraram campos de guerra. Um saco de farinha podia valer uma vida. As pessoas trocavam móveis, roupas, até alianças por um pedaço de carne duvidosa. E quando já não havia mais nada para trocar, trocava-se a dignidade. Os governantes tentavam conter o caos, mas seus armazéns estavam protegidos por soldados famintos. Cada esquina trazia um rumor, uma promessa de comida que sempre terminava em engano. E pouco a pouco, o que apodrecia não era só o alimento, era a própria humanidade. A fome transformava pessoas em feras e as cidades em tumbas vivas, esperando apenas o toque final da morte. Imagine acordar todos os dias com o estômago colado nas costas, sentindo o vazio consumir suas forças. Agora imagine ver diante de você um pequeno pão, duro, embolorado, sendo vendido por mais do que uma família inteira poderia ganhar em uma semana. Esse era o mundo real durante a Grande Fome. O pão, antes tão comum, havia se tornado símbolo de poder, de status, de sobrevivência. As padarias deixaram de ser locais de cheiro agradável e se tornaram arenas silenciosas de desespero. Quem tinha trigo, escondia. Quem tinha forno, mentia. E quem não tinha nada, observava, implorando por migalhas. As moedas já não tinham valor, o ouro tampouco. O que realmente importava era o alimento, o novo padrão de riqueza. E nessa economia da fome, o preço de um pão podia custar uma alma. Literalmente. Homens vendiam tudo o que possuíam. Mulheres trocavam o que tinham de mais íntimo por um punhado de grãos. E crianças aprendiam cedo que o mundo não é justo, principalmente quando se morre de fome. Cada mordida era uma vitória amarga, cada refeição uma sentença adiada. Porque naqueles dias sombrios, até o pão tinha gosto de culpa. Durante anos, as pessoas acreditavam que a fome era castigo divino, que Deus havia virado o rosto para o mundo. Mas a verdade era ainda mais cruel. A própria natureza havia se voltado contra a humanidade. Choveu sem parar por meses. Campos inteiros foram engolidos pela lama. O trigo apodrecia antes de crescer.
O gado morria atolado, e os rios, que antes eram fonte de vida, transbordavam como veias abertas, espalhando destruição. As estações perderam o equilíbrio. O verão não vinha, o inverno não ia embora. O sol parecia fraco, distante, e as colheitas simplesmente não nasciam mais. Era como se a terra estivesse cansada de alimentar o homem. A natureza, impiedosa, lembrava a todos o quanto o ser humano é pequeno. Não havia exércitos que a contivessem, nem reis que a subornassem. Quando ela decidiu se rebelar, levou junto o que havia de mais precioso, a certeza de que haveria um amanhã. E assim, sob céus cinzentos e campos encharcados, a humanidade aprendeu uma lição amarga, a de que quando a natureza fecha suas mãos, ninguém escapa da fome. Nos tempos de fome, as igrejas se enchiam, mas não de esperança. O som das preces era sufocado pelo estômago vazio de quem já não acreditava em milagres. As velas queimavam diante de santos que pareciam surdos, e os sinos, antissímbolo de salvação, agora ecoavam como lembrete de que Deus talvez tivesse partido. Padres e monges também sofriam. Muitos morreram tentando ajudar os famintos, outros sucumbiram à própria necessidade. E havia aqueles que usavam o medo como moeda, vendendo indulgências, bênçãos e até pedaços de pão como dons divinos. A fé, que antes unia as pessoas, começou a dividi-las. Uns acreditavam que a fome era punição por pecados, outros diziam que era o fim dos tempos. O desespero fez surgir falsos profetas, visões e até seitas que pregavam o sacrifício humano para acalmar a ira do céu. A cada dia, mais almas se perdiam, não apenas pela fome, mas pelo vazio dentro do coração. O povo já não sabia em quem confiar, e quando o último fiapo de fé se rompe, a humanidade começa a se devorar sozinha. À medida que os dias se tornavam indistintos, cinza sobre cinza, fome sobre fome, o desespero começou a deixar marcas profundas nas pessoas. Nas aldeias, as vozes que antes cantavam agora sussurravam histórias sombrias. Mães enterravam filhos, filhos enterravam pais, e logo ninguém mais tinha forças para cavar. Havia relatos de vizinhos invadindo casas durante a noite em busca de comida, de famílias inteiras desaparecendo sem deixar vestígios, de pessoas que em silêncio faziam o impensável para sobreviver mais um dia. O desespero é um eco que se espalha, começa como um lamento e termina como um grito. Os animais domésticos desapareceram primeiro, depois os ratos, e quando nem eles restavam, a fome passou a olhar nos olhos de quem você amava. Ninguém era inocente, ninguém era seguro. A moral, a compaixão, a bondade, tudo foi trocado por um instante de vida a mais. As aldeias se esvaziavam, o campo se tornava cemitério, e o som mais comum era o do vento, carregando os ecos de um povo que aprendeu que a fome não mata de uma vez, ela mata aos poucos, primeiro o corpo, depois a alma. Chegou um momento em que não havia mais o que esperar. Os celeiros estavam vazios, os campos abandonados, os rios secos e o silêncio absoluto. Foi quando a fome deixou de ser apenas uma tragédia e se tornou parte da vida. As pessoas já não contavam os dias, contavam as batidas do coração. Cada passo parecia um peso, cada respiração uma luta. As cidades antes vibrantes se tornaram ruínas vivas, onde o ar cheirava a fumaça, terra molhada e desespero. Ninguém falava sobre o amanhã, porque o amanhã tinha deixado de existir. E mesmo assim, alguns resistiam. Não por esperança, mas por instinto. Porque a fome, paradoxalmente, ensina o valor da persistência. Ela destrói, mas também revela quem somos quando tudo se perde. Quando a chuva enfim voltou e as primeiras colheitas nasceram, o mundo parecia outro. Mais vazio, mais frio, mais humano. A fome havia ceifado milhões, mas deixado um legado, a lembrança eterna de que a civilização está sempre a um passo do colapso. Naquele dia, quando o primeiro pão foi repartido, ninguém comemorou. Todos comeram em silêncio, porque sabiam que provar o pão era de certa forma provar a morte e também a vida.